Fala povo, Rick Gama aqui. E continuando a nossa série sobre reprodução de ampulárias, essa semana eu fiz alguns testes bem legais na alimentação delas. Eu ofereci coisas diferentes e também pesquisei muita informação bacana para passar aqui para vocês. A primeira coisa que eu fui observar foi a boca da ampulária. E aí eu percebi algo muito legal que dá para enxergar um pouquinho, se você observar bem ela raspando o vidro. A boca da ampulária é um pouquinho diferente da nossa. Eles têm uma mandíbula que serve para segurar o alimento e eles têm uma espécie de língua, vamos dizer assim, chamada rádula, que parece uma corrente de motosserra, cara. É um negócio muito impressionante, como dá pra ver nessa imagem aqui. Esse órgão especializado, que mais parece a peça de um triturador de lixo, explica bastante da preferência dela por matéria orgânica, às vezes até em decomposição. Olha só que bonitinho esse rastro em zigue-zague que as neritinas fizeram no vidro lateral desse aquário. Essas marcas mostram bem como são as ranhuras dessa rádula. Na pesquisa que eu fiz, sempre mostra as ampulárias como animais onívoros, mas destacam sempre uma predileção delas por vegetais. Na verdade, o que eu pude constatar é que elas sempre vão pelo que é mais fácil de ingerir. As neritinas, apesar de serem tanto quanto diferentes das ampulárias, a boca é muito parecida e também tem rádula. Essas eu adquiri para observação mesmo, são gastrópodes marinhos, mas são bem fáceis de se adaptar na água doce. Outros seres que aparecem no aquário são essas lapas de água doce. São animaizinhos bem interessantes e se olhar bem de pertinho, dá para ver também a boca delas, que é bem parecida com a da ampulária. Mas nem só de vegetais, algas e restos orgânicos vivem as ampulárias. Elas também têm uma outra forma muito interessante de se alimentar. Se chama alimentação por pedal de Neuston. É muito interessante. Ela faz como se fosse um funil usando o pé, e esse pé, feito de tecido mole, tem uma musculatura toda especial, capaz de realizar movimentos ordenados que servem tanto para que ela ande pelo aquário, quanto para realizar esse feito do pedal de Neuston. Ela faz como se fosse um funil, movimenta a musculatura para sugar a água, e ela consegue direcionar essa água para onde ela quiser. A intenção dela com isso é sugar aquele biofilme que fica bem na flor da água, bem na superfície. Aquele que tanto incomoda a gente e por vezes a gente usa o skimmer de superfície para remover. Até porque esse biofilme, se você tem um aquário plantado, prejudica a absorção de luz das plantas. Mas esse biofilme é justamente um excelente alimento para as ampulárias, é um complemento que elas usam. Elas retiram nutrientes desse biofilme. Também é muito importante oferecer alguma suplementação de cálcio. E existem algumas indicações para isso. Eu ainda não iniciei a minha suplementação no meu aquário, até porque eu preciso de mais informações e eu estou estudando para isso. Quando tiver mais informação, eu coloco num vídeo aqui no meu canal para vocês. E falando nisso, por que você já não aproveita, já curte esse vídeo, compartilha e o mais importante, se inscreva no meu canal. Nesse canal eu não vou falar somente sobre ampulárias, eu vou falar sobre tudo que envolve o aquarismo, incluindo várias dicas técnicas sobre equipamentos, conserto de equipamentos, adaptações, várias coisas que eu realizo lá na loja, em manutenção dos equipamentos que chegam, de retorno, da garantia, e etc. Vários tipos de atendimento. Se inscreva nesse canal, não custa nada, não demora nada e você me ajuda bastante. Olha que interessante nessa imagem, ela fazendo um funil tão perfeito que cria um redemoinho em cima dela. E se você reparar, o fluxo está sendo direcionado para a boca dela que está do outro lado. Então, o fato dela conseguir consumir qualquer tipo de alimento não significa que ela vai ser um integrante da sua equipe de limpeza no seu aquário. Isso é bem errado. Você tem sim que alimentar ele especificamente. Muito cuidado ao contar que sua ampulária pode sobreviver somente comendo os restos de ração dos peixes e o que estiver sobrando no aquário. Algumas infecções e doenças gástricas desse tipo de animal ocorrem pelo excesso de proteína ingerida. Resumidamente, as ampulárias são preferencialmente herbívoras. Bom, agora é que a brincadeira começa. Eu ofereci, na primeira semana, brócolis, a folha do brócolis e cenoura para as minhas ampulárias. Apesar das recomendações de não cozinhar esses alimentos, eu fiz porque eu fiquei com um pouco de medo dos alimentos que eu encontrei aqui na minha região, porque nenhum deles são orgânicos. Então eu fiquei com bastante receio de ter algum inseticida, algum pesticida, algum protetor agrícola na superfície desses alimentos que pudesse prejudicar a minha ampulária. Por isso eu lavei bem, cozinhei e lavei de novo. Eu tentei prender a folha no vidro, mas não deu muito certo. E foi bom porque ela simplesmente caída no fundo do aquário facilitou bastante o acesso das ampulárias à folha.
Nessa imagem dá pra ver bem ela utilizando a mandíbula para segurar um pedaço da folha e raspar com a rádula. É tão eficiente que tira pedaços da folha. Não foi somente a ampulária que gostou desse banquete, as neritinas também acompanharam, e também vários micro-organismos minúsculos que eu não sei de que raio, de onde veio, mas eles estão no meu aquário. Não me incomodam, eu não acredito que façam mal para nenhum dos meus habitantes. Não reparei nada de diferente no meu beta, nem na ampulária, nem na neritina. E eu até gosto de observar essa microvida trabalhando no meu aquário. Eu enxergo como um bom sinal de que o aquário está bem vivo. E pode ser mesmo um bom sinal. Alguns organismos são excelentes indicadores de saúde ambiental do sistema. Lembrando, como eu expliquei no vídeo anterior, esse paludário é um sistema completamente aberto. Então, vários seres conseguem chegar e habitar nele. Na verdade, fica até bem convidativo. No primeiro dia, elas nem se interessaram tanto pela folha. Como eu pude perceber, eles têm uma predileção por matéria orgânica que está começando a se decompor, pela facilidade de raspar, eu imagino. Mas logo no segundo dia, o interesse dela foi absurdo. Ela não soltou em nenhum momento do dia a folha de brócolis. Ficou o tempo todo grudado e raspando essa folha, raspando o talo, comendo pedaços da folha. Realmente me parece que quanto mais a folha se decompõe, mais ela gosta de ficar raspando isso. Alguns dias depois eu ofereci novamente o talo de folha de brócolis e cenoura. E novamente todo aquele processo. O primeiro dia elas parecem não ter interesse, mas no segundo dia elas já amanhecem, imagino que elas passam a noite inclusive, raspando esses vegetais. E logo já começam a aparecer algumas marcas nesses vegetais. E aí é sempre muito interessante chegar no trabalho, olhar o aquário e ver o estrago que eles fizeram nos vegetais que eu ofereci. É um ótimo sinal de que gostaram muito e que foi muito proveitoso para eles. Na falta de um alimento específico oferecido para ela, ela pode, num aquário plantado, começar a consumir as plantas do aquário. Um jeito bom de ter plantas e ampulárias convivendo no mesmo sistema é sempre oferecer a comida para ela, para que ela não opte por comer as suas plantas, e utilizar plantas de folhas mais duras. Tá vendo esse colarzinho aí? Isso daí são as fezes dela. Tem disso pelo aquário inteiro enquanto elas estão se alimentando. A impressão que dá é que já entra e já sai pelo outro lado direto. Já com as ampulárias da loja, eu consegui registrar esse flagrante. Morreu um beta no aquário que elas estavam. E logo elas aproveitaram e já trataram de tentar comer esse beta. Raspando de pouquinho em pouquinho. Dá pra ver na pele do beta as lacerações que a rádula consegue fazer. Mas assim que eu ofereço um outro alimento que seja mais fácil de ser digerido, logo ela larga o beta e vai atrás da ração que eu joguei. Daí dá pra notar que realmente elas criam preferências por tipos de alimentos. Voltando àquela ideia de que é errado você usar esse animal como um integrante de equipe de limpeza do seu aquário, existem observações de alguns criadores que afirmam que elas não vão consumir fezes de peixes de forma alguma, nem na falta total de oferta de alimento que elas preferem. Fezes não fazem parte do cardápio da sua ampulária. Ela não é um faxineiro para o seu aquário. Então é isso, povo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a suplementação de cálcio. Eu vou ver o que eu vou fazer, que tipo de suplementação que eu vou usar, eu ainda não sei. Existem algumas opções indicadas nos estudos que eu fiz. Vou testar e trago aqui para vocês. A suplementação de cálcio é importante para a formação da concha dela. Novamente, curta, compartilha, se inscreva, não perca as novidades que eu vou trazer aqui no canal. Eu estou produzindo um vídeo muito legal sobre adestramento de peixe Oscar. Não percam! Então se inscrevam para não perder esses conteúdos. Tchau!